Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Estamos reunidos a discutir os impactos da crise nacional e internacional no setor do retalho e os maiores desafios, crescimento e internacionalização. São estes mesmo os maiores desafios do setor em tempo de crise económica, financeira, mundial e também a nível nacional? Não só do setor do retalho, mas de todos os setores em geral. E aí talvez acrescentar uma outra palavra que é muito importante na atividade económica e no retalho, que é a resiliência. E de facto, nós aqui se calhar, e voltando um pouco atrás aqui na discussão, nós quando falamos em distribuição temos que falar em duas realidades diferentes, não é? A chamada distribuição moderna, que de facto tem uma história de há cerca de 30 anos, e a distribuição digamos, mais clássica, de pequena dimensão, de independentes, que é completamente diferente. E, por acaso, se há número em que Portugal é líder europeu, é no número de lojas de pequena dimensão. Portanto, somos o número 1 do país, da Europa, com lojas de pequena dimensão. O que, de facto, demonstra bem que ainda há muito espaço, não só para se ter que reduzir e adaptar esse número à realidade do mercado, como também para crescer chamada distribuição moderna. Há pouco, em termos de resultados, se nós analisarmos os últimos, por exemplo, 10 anos, todos os anos a chamada distribuição moderna cresceu. Cresceu não só em termos de lojas, mas também de volume de vendas. Mesmo nestes anos de crise, isso foi uma realidade. Precisamente porquê? Porque se soube adaptar a estas mudanças económicas. A transformação permanente que o comércio sofre depende, efetivamente, da capacidade de adaptação dos comerciantes. E o setor da moderna distribuição é um setor que, pelo investimento, pela expansão, pela inovação, tem conseguido andar sempre um pouco, se calhar, à frente, até quase, dos acontecimentos, em vez de andar a reboque deles. E por isso é que é um setor que é, hoje, objeto até de estudo praticamente por todos os países, não só, digamos, os grandes espaços comerciais alimentares e não alimentares, como também, por exemplo, os centros comerciais. A própria franquia, em que nós hoje, cerca de 20 anos depois da sua implementação, já temos um maior número de franqueadores do que franqueadores portugueses. E, portanto, tem havido negócios também que têm sido criados ex novo aqui em Portugal, nessa perspectiva também. E acha que existe um abismo entre essas duas realidades, entre essa dicotomia do retalho tradicional e desta distribuição moderna? Existe aqui uma concorrência desleal entre o peixe e o tubarão? Quase, não, concorrente desleal de forma nenhuma. Agora, existe de facto um abismo e é um abismo basicamente cultural. Enquanto há um setor ainda do comércio que vê o futuro como se fosse por um espelho retrovisor e, portanto, tanto sempre a olhar para o passado e não o consegue passar, há outro que, efetivamente, tenta estar sempre à frente dos acontecimentos. Eu gosto de dizer que a concorrência é uma espécie de tapete rolante. Se nós estivermos num tapete rolante, no sentido contrário do seu movimento, o que é que acontece? Se estivermos parados, ficamos para trás, que é o que tem acontecido a muito setor tradicional do comércio. Se nos limitarmos a caminhar, não saímos do mesmo sítio. Não saímos do mesmo sítio. Portanto, só evoluímos, só avançamos se corrermos. E é isso que a distribuição moderna tem feito. Tem corrido mais. E é isso que o setor tradicional não tem feito? Não tem feito. E porquê? Por falta de apoios ou por uma questão de cultural, mentalidade? Precisamente por aquilo que eu disse, por uma questão cultural, por estar preocupado às vezes com outras situações que não são fundamentais, porque todos nós sabemos a polémica à volta dos horários de funcionamento ao domingo. Não é? Que já não havia paciência para discutir este tema durante anos e anos. Finalmente está resolvida. Não é? Todos nós sabemos também a polémica sobre os licenciamentos, as novas aberturas. Uma coisa que é normal em democracia e, digamos, numa economia aberta, que é abrirem novos negócios, novas lojas, isso era também criticado e era tentado impedir que isso acontecesse. Não é? Regulamentação, o comércio deve ter a mínima regulamentação possível. Nós, contrariamente ao que disse o Engenheiro, eu acho que nós temos a regulamentação a mais em todas as áreas, nomeadamente até na área também do comércio. E, portanto, é esta postura, um pouco de inatividade, de queixume, de apontar o dedo acusador sempre ao outro, que tem feito com que muitos segmentos da atividade comercial fiquem parados no tempo e não tenham a energia nem a capacidade de, por eles próprios, evoluir. Gostava que me desse aqui uma ideia para terminar. Qual é o maior desafio? Já falámos aqui de muitos desafios, mas nomeadamente a alta dos preços das matérias-primas também pode vir aqui a prejudicar o setor ou não, e isto em 20 segundinhos, ou se quiser deixar uma outra ideia para terminar. Não, eu não iria por aí. Eu iria que talvez o maior desafio da distribuição é a desmaterialização da loja. É o acabar, as lojas terminarem tal como nós todos as conhecemos. Hoje as lojas são ainda locais onde os consumidores encontram a oferta e fazem os seus atos de compra. Amanhã deixarão de o ser.
serão outros locais, serão locais de encontro, não pontos de venda, mas pontos de encontro, entre os consumidores e quem faz a oferta, mas as compras serão feitas através de outros meios. E é esta metamorfose que me parece, nos próximos anos, ser o grande desafio que a distribuição internacional, não apenas a portuguesa, vai ter que enfrentar. Eu gostava de terminar com algumas palavras suas numa outra entrevista, e que creio que fazem parte do seu livro, que um dos maiores desafios do futuro é a capacidade de mudar e de se adaptar, de ser melhor e oferecer o melhor, de andar à frente dos concorrentes e até do cliente, globalização, novas tecnologias e nunca estar satisfeito. Concorda com tudo isto, naturalmente? Sim, quer acrescentar mais alguma coisa ou isto é mesmo o desafio do futuro deste setor do retalho e da distribuição? É a capacidade de estarmos sempre a reinventar. Reinventar. E nunca estarmos satisfeitos com aquilo que neste momento estamos a oferecer aos consumidores.